Então, tem alguns pontos que a gente tem conversado, em especial no que diz respeito à natureza das APAES, né? Nós temos defendido em todas as reuniões e legalmente, conversado com os profissionais em todos os momentos que nós tivemos oportunidade, que embora, né, a maior parte da nossa receita ao longo do tempo tem sido específica na área da educação, porque as APAES têm convênio com a Secretaria de Educação, a educação tem percentual definido, nós somos organizações de assistência social. E nós somos organizações de assistência social que a gente acha bonito, a gente entendeu, fez um sorteio? Não, né? Porque nós nascemos, fomos concebidos com aquela natureza, sobretudo, da defesa e garantia dos direitos da pessoa com deficiência. E tudo que a gente realiza enquanto APAE, enquanto organização, é com esse olhar, para defender, para garantir. Né? As orientações que nós fazemos cotidianamente têm essa perspectiva. Quando a gente presta um serviço de educação, de saúde, a gente está garantindo aquele serviço, né? E também porque o próprio artigo 3º da Lei Orgânica de Assistência Social identifica ali quem são as organizações de assistência social. Lá é claro quando fala, são organizações de assistência social aquelas que fazem defesa e garantia de direitos, assessoramento e atendimento. As APAES, elas fazem defesa e garantia de direitos, sim, e fazem atendimento, porque nós trabalhamos na proteção social básica, na proteção social especial, né? A federação, por sua vez, de acordo com essa lei, ela é uma organização de assessoramento. Ela trabalha com foco no fortalecimento social do movimento da pessoa com deficiência, que é o nosso caso, né? E como somos organizações de assistência social e de defesa e garantia de direitos, um dos pontos que a gente considera importante é nós conhecermos um pouco, né, conversarmos sobre a legislação que trabalha, que existe para defender e garantir os direitos do nosso público-alvo, que é a pessoa com deficiência. Embora nós estejamos aqui, né, num momento de encontro de gestão estratégica, a gente aproveitou também para conversar um pouquinho com vocês sobre a Lei Brasileira da Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Afinal, nenhuma discussão que se refere à gestão seria válida não fosse o objetivo principal trabalhar para que essa pessoa tivesse dignidade, qualidade de vida, não é mesmo? E a gente, preocupado com isso, enquanto federação, nós vamos fazer chegar até vocês, a todos, né, esse livro que a gente publicou. Na verdade, a gente fez uma reprodução aqui da Lei Brasileira da Inclusão, e que também é chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí eu trouxe também alguns pontos para a gente conversar, né? Na verdade, é uma lei que é muito grande, que foi... Eu não estou sabendo lidar com isso. Só um minuto. Então, essa lei, ela tem vários artigos, né? E trouxe, na verdade, além de compilar uma série de legislações, e... É só embaixo, né? Obrigada. Ó, gente, estou aprendendo. Repetir, reiterar uma série de direitos já estabelecidos, trouxe algumas novidades, né? E a gente começa falando sobre ela, do motivo da existência, até falando do dado em relação ao número de pessoas com deficiência no Brasil hoje, né? Segundo o último censo aí do IBGE de 2010, são 45,6 milhões de pessoas com deficiência, né, no Brasil. Quase 24% da população. Existe um questionamento, uma crítica muito grande em relação a esse dado. Recentemente eu participava de um encontro onde alguns estudiosos diziam que esse dado, quando da pesquisa, o IBGE falava: você tem dificuldade de subir escada? Né? Você tem dificuldade de enxergar? Então, assim, não representa bem o número, porque as perguntas não foram feitas realmente bem direcionadas. Porque, de alguma maneira, se a gente for falar de deficiência, for no conceito, né, na gênese da palavra, todos nós temos alguma deficiência. Ninguém é deficiente em tudo. Então, assim,
essa consideração, esse número, muitos estudiosos entendem, eu não me atrevo porque não estudo estatística, mas quem avaliou as perguntas, que esse número ele é falho, mas o fato é que são muitas pessoas com deficiência, né? A lei também disse que então são 6,7 têm alguma deficiência severa e apresentam algum grau de dependência. Então, nosso público, a gente ultimamente tem falado, pessoal, a gente trabalha com muita gente com deficiência intelectual múltipla, severa, né? Então, nós estamos ali nesse número aqui de baixo. Tem uma foto aqui que o fez. E aí, a origem dessa lei, né? Essa lei teve origem no projeto de lei de 2003 do senador Paulo Paim, né? Passou pela relatoria da deputada Mara Gabrilli na Câmara, depois no Senado pela relatoria do deputado Romário, eu acredito que muitos tenham visto, e foi publicado ao ano passado, em 7 de julho de 2015. Então passou pelo período de vacácio leges e passou a viger agora, em janeiro de 2016. Né? É um sistema, na verdade, é um sistema normativo inclusivo, homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, pessoas que estão ali estudando isso falam que, na verdade, se a gente tivesse bom senso, nem precisaríamos, né, de tantas leis, porque a própria Constituição Federal já fala de uma maneira muito clara do princípio da dignidade da pessoa humana e traz ali nos seus dispositivos os direitos fundamentais. E a gente enxerga o Estatuto como um microsistema que projeta seus efeitos em várias áreas, né? Porque o Estatuto ele lida ali, ele fala da área civil, previdenciária, penal, eleitoral. Então tem uma repercussão muito grande para a vida da pessoa com deficiência. E qual é o objetivo? Eu estou acompanhando aqui numa telinha, mas eu vou passar para cá. Então o objetivo é assegurar e promover condições de igualdade no exercício dos direitos e liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, visando o quê? A inclusão social e a cidadania, né? Que são conceitos que a gente trabalha mesmo no nosso dia a dia sempre, né? Então, tem como base a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É o diploma legal hoje que mais reflete a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, de acordo com essa lei, quem são as pessoas com deficiência? Né? Aí tem o conceito. Pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, onde interação com ou mais barreiras pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade com igualdade de condições. Não é um conceito novo. A própria Lei Complementar 142 de 2013 já trazia esse conceito e o Estatuto veio reiterar. E aqui tem, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades, né? Com as demais pessoas não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E antes a gente ficava ali no conceito vago, o que é discriminar? Né? E por alguns momentos, será quando eu não atendo? Como é que eu posso classificar? E a lei trouxe, conceituou para essa lei, discriminação né? Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição, exclusão, ação ou omissão que tenha por propósito o efeito prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo recusa de adaptações razoáveis, fornecimento de tecnologia. Então, toda vez, por exemplo, que o poder público se nega a fazer um atendimento, ele está discriminando, está violando essa legislação. Toda vez que a gente identificar qualquer situação, que seja ela de ação ou omissão, que prejudique o direito da pessoa com deficiência, ele está discriminando. E tem aqui um artigo que eu particularmente, eu acredito que quem estudou, estuda direito também, que já teve uma oportunidade de dar uma olhada nessa legislação, dentre os pontos de maior destaque está o artigo 6º, que fala que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Porque até então a gente trabalhava muito com esse olhar da interdição, né? E geralmente eu ouvi um promotor de justiça falando que tinha duas chancelas, né? Aquele que é interditado praticamente eram os efeitos gerais, né? A pessoa que a gente
Na maioria dos casos que a gente identifica em APAE hoje, quem é curatelado, o representante legal, representa a pessoa em tudo na vida civil. E essa lei fala, ela traz a plena capacidade da pessoa para constituir, para casar e constituir união estável, exercer direitos sexuais, direito de decidir sobre os números de filho, fertilidade, família, direito à guarda, tutela, curatela, com igualdade de oportunidades. A gente tem uma dificuldade, enquanto movimento apaiano, trabalhar com pessoa com deficiência intelectual, porque no primeiro olhar a gente pensa só na pessoa com deficiência intelectual. Mas a gente tem que lembrar que ela é concebida também pensando em todos os tipos de deficiência, né? E o artigo 84 fala que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em condição de igualdade com as demais pessoas. Então, tudo que essa lei traz é claro ao dizer que as pessoas com deficiência são plenamente capazes. E aí vem as reflexões a partir daí, né? Por quê? Esse é um diploma legal que começou a vigir agora, então já tem uma série de críticos, né, falando que essa lei está equivocada quando diz que a pessoa com deficiência é plenamente capaz, que tem ali uma corrente que defende. E aí eu vou dizer por quê. Porque quando essa lei fala no seu artigo 6º que as pessoas com deficiência são plenamente capazes, né, ela trouxe uma revogação dos dois artigos do Código Civil, em especial, do artigo 3º e 4º. E aí a gente vê como é que funcionava. O artigo 3º falava, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram necessário discernimento para a prática desses atos. No caso das APAES, muitas vezes nós tínhamos processo de interdição fundamentado nesse inciso 2. Era alegado que a pessoa, em razão da deficiência, não tinha discernimento necessário para a prática dos atos da vida civil. Hoje esse artigo foi, né, revogado e a gente pode fazer aquela equiparação, por exemplo, assim, toda pessoa com até 16 anos, ela era e é absolutamente incapaz para os atos da vida civil. Ela não pode assinar contrato, abrir conta em banco, tudo isso. Tem até uma corrente aí que eu fiquei curiosa, mas eu vou estudar depois, que traz uma discussão sobre a relativização da competência, da capacidade dos menores de 16. Mas não é o caso que eu estava lendo hoje, é o que está posto aqui. Então hoje, toda pessoa, né, sem deficiência ou com deficiência que tem menos de 16 anos, ela é absolutamente incapaz para os atos da vida civil. Pois bem, até dezembro de 2015, eram consideradas também absolutamente incapazes aquelas pessoas que não tinham discernimento para a prática dos atos da vida civil, que a gente considerava em algum momento a pessoa com deficiência intelectual. E aí a gente ingressava com base nisso, um processo de interdição, juntava documentos que muitas vezes até na APAE as famílias, né, buscam laudos, o histórico e tudo mais, e reconhecia a incapacidade absoluta daquela pessoa. Isso, a partir de agora, não vai existir mais, né? Porque essa lei coloca que apenas as pessoas com menos de 16 é que são absolutamente incapazes. E coloca as pessoas que não têm total discernimento para exercer os atos da vida civil na condição de relativamente incapazes. E aí, qual era a diferença? Os absolutamente capazes eram representados, né? Uma pessoa de 16 anos, o pai ou a mãe ou o representante legal é que vai assinar documento para abertura de uma conta bancária, contrato. Ela, entre os 16 aos 18, ela é assistida, né? Então, ela assina e os representantes legais estão ali como assistentes. E a pessoa com deficiência, agora aqui, os maiores de 16 e menores de 18. Cadê aqui? E aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, hoje eles são considerados, podem ser, na verdade, considerados relativamente incapazes e ser assistidos pelos seus representantes legais. Então, a partir dessa legislação, não vai haver mais uma curatela total, né, para todos os atos da vida civil. Por quê? Aqui tem, e aí quando a gente fala de incapacidade absoluta, de incapacidade relativa,
a pessoa que não tem capacidade para exercer, naturalmente, até os 16 ela é representada, 16 aos 18 assistida, chegou a 18 anos, maioridade civil, ela tem plena condição de exercer todos os seus atos, ok? Nesses casos, quando a gente fala do relativamente incapaz que não tem condições, que no nosso caso é a maior parte do nosso público, né? Nós vamos trabalhar na perspectiva da curatela. A curatela é um instrumento que objetiva a proteção. Quando foi criada a curatela, trabalha na perspectiva da proteção, né, dos direitos daquela pessoa. E essa lei diz que a curatela afetará tão somente os direitos de natureza patrimonial e negocial. Então não vai mais haver, a partir daqui, um curador para todos os atos. Né? Modifica totalmente o processo judicial de curatela, que segundo os estudiosos, o novo Código de Processo Civil se equivocou quando ainda trouxe o nome interdição, quando essa lei já denomina curatela. Então, a definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, sexualidade, matrimônio, privacidade, educação, saúde, trabalho e voto. Aí a gente volta àquela questão que o Dr. Maurício falou aqui, né? Mas a gente não tinha considerado ainda essa legislação. Porque a lei brasileira da inclusão diz que a pessoa curatelada, não tem anulado seu direito ao voto. É uma previsão legal. E aí o que nós vamos ter ainda? Vai ter que ter uma grande mudança de cultura no próprio judiciário, não é nem cultura, mas de atuação do próprio judiciário, que será provocado por outras implicações que essa lei traz. Porque, segundo o que está previsto aqui, a curatela é medida extraordinária, devendo constar nas sentenças razões e motivações da definição. Antes, quando a gente falava em curatela, muitas vezes a gente efeitos totais. Agora, a partir dessa lei, vai exigir um trabalho muito maior do Poder Judiciário, porque na sentença vai ter que estar escrito quais os atos que aquela pessoa não pode realizar. Né? Inclusive, eu não trouxe todos os artigos, mas fala que vai ser precedido, né, vai acontecer antes uma análise multidisciplinar daquela pessoa, para poder compreender qual é a capacidade que aquela pessoa tem. Então, assim, as sentenças que vierem a ser proferidas a partir desse ano, elas têm que ser detalhadas, indicando o que aquela pessoa com deficiência pode e o que ela não pode. E aí tem mais, né? Que aí essa matéria também, que a Lei Brasileira da Inclusão começou a vigir a partir de janeiro de 2016, enquanto o novo Código de Processo Civil a partir de março. E o Código de Processo Civil traz mais atribuições para o curador, né? O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito. Olha a responsabilidade, né? Antes o curador ficava ali, não, vou lá, resolvo, situação, vou no banco, ou então assino algum documento. Hoje, a lei estabelece que ele tem que trabalhar na perspectiva do apoio e da conquista da autonomia. Então, assim, é uma responsabilidade cada vez maior. Existe um dispositivo que fala que preferencialmente serão membros da família, como já é, né? E tudo mais. Tem também um instituto muito novo, que não existia no mundo jurídico, que essa lei traz, que é a tomada de decisão apoiada. E aí esse instituto vai valer muito para nós, enquanto pessoas que trabalhamos com deficiência intelectual, porque nós temos pessoas com deficiência intelectual que são atendidas pelas APAES que têm deficiência leve, média, não necessariamente severa. Até as meninas colocaram aqui, como é que fica a questão, porque está avançando o trabalho das APAES para as APAES ficarem só com pessoa com deficiência severa e múltipla. Isso, né, considerando uma parceria que foi feita com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Para efeito de convênio, nós vamos atender na educação, para efeito de convênio, a pessoa com deficiência que tenha necessidade de apoio pervasivo, tem uma deficiência múltipla. Mas, nas outras áreas, que é saúde e assistência social, nós ainda continuaremos com o público que tem deficiência leve, mediana. Por quê? Porque o serviço de convivência, o fortalecimento de vínculos, a gente não tem como fazer, não pode barrar. Então, nós ainda teremos. E as pessoas com deficiência que não é severa, de acordo com esse novo artigo aqui, elas podem
utilizar esse processo de tomada de decisão apoiada e escolher pelo menos 2 pessoas com as quais ela mantenha vínculo de confiança para auxiliarem na tomada das suas decisões. Então, a tomada de decisão apoiada é um processo onde a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas com quem mantém vínculo para lhe dar apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil. Esse é um processo que nunca existiu no mundo jurídico, passa a existir a partir de agora, né? E não tem previsão no novo Código de Processo Civil, então nós vamos ainda aguardar uma movimentação nesse sentido, né? Porque além de ser novo, não está regulamentado. Mas vários civilistas já estão dizendo que também esse instituto pode ser utilizado no momento em que a gente ingressa com o processo de curatela, por exemplo. Quando o juiz identifique que o pedido foi de curatela considerando a incapacidade daquela pessoa, mas que no processo ele consegue identificar que aquela pessoa preserva as condições de tomar algumas decisões, ele pode optar por esse artigo aqui da tomada de decisão apoiada e nomear algumas pessoas para auxiliá-la nas questões do dia a dia. E a gente sabe que tem muitas, tem pessoas, a gente estava conversando aqui mais cedo, que a gente atende, que muitas vezes apresenta condições ali de discernir algumas questões melhor do que ditos normais, né? Então, e a gente sabe que às vezes ela, para algumas situações, consegue analisar bem, né? Se decidir, para outras não, e aí por isso é importante ela se valer de pessoas da sua confiança. Essa lei também fala que é dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência. Então acabou aquele receio que a gente escutou em alguns momentos em APAE, alguns momentos, por exemplo, mas o profissional suspeita de tal coisa. Vamos, gente, levar ao conhecimento das autoridades competentes, são eles que têm que investigar. Eu tive conhecimento de um fato, não de APAE, onde a pessoa, o grupo estava com uma dificuldade muito grande, as pessoas que estavam auxiliando, porque o esposo toma conta a esposa dele tem deficiência intelectual, ele recebe o benefício, espanca, e aí chega o conhecimento, a polícia foi averiguar a situação e ele estava altamente revoltado. Quem foi que levou ao conhecimento? Porque eu vou... Então, assim, a lei hoje já nos obriga, a gente não tem que identificar quem levou ao conhecimento. Qualquer um do povo, qualquer um de nós pode levar a situação ao conhecimento das autoridades competentes. Polícia, Ministério Público, para que as providências sejam tomadas. O artigo 9 estabelece algumas situações de atendimento prioritário. Isso é bem interessante, eu fiz questão de colocar, porque proteção e socorro em qualquer circunstância, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento público, disponibilização de recursos, disponibilização de pontos de parada, acesso à informação, recebimento de restituição de imposto de renda e tramitação processual. O parágrafo 1º é que traz a novidade. Os direitos previstos nesse artigo são extensivos ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal. Então, as prioridades que a pessoa com deficiência goza, a partir dessa publicação dessa lei, o seu atendente pessoal também pode usufruir, com exceção da tramitação de processo, que é exclusivo dela, ou da restituição de imposto de renda. Então, prioridade em atendimento, tudo aquilo que aquele atendente pessoal que estiver com a pessoa com deficiência também goza dessas prioridades. E aqui o artigo 10 fala: compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida. Então, isso abrange uma série de serviços públicos, tudo aquilo que a gente tem orientado e direcionado é de responsabilidade do poder público. Apenas reitera, na verdade, né? O artigo 12 também traz uma redação interessante que fala que o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa com deficiência é indispensável para a realização de tratamento, procedimento de especialização, hospitalização e pesquisa. Em caso de pessoa com deficiência em condição de curatela, que nos nossos casos aí, grande parte, deve-se assegurar a sua participação no maior grau possível. Então, todo momento está estimulando. Como é que nós vamos provocar a participação daquela pessoa, né? Entender qual é o interesse dela? Claro que em algumas situações, a deficiência severa e tudo mais, ela não tem condição de se autodeterminar. Mas vai caber ali ao profissional pesquisar e ter esse contato
a decisão não vai ficar só por conta do representante legal, né? Ali tem os serviços do SUS e SUS devem promover ações articuladas para garantir a plena participação social. Assegurar a atenção integral à saúde. E aqui tem outras novidades também, né? Que além do atendimento domiciliar multidisciplinar, tem também atendimento psicológico para a pessoa com deficiência e os seus familiares, né? As APAES sempre tiveram essa preocupação de trabalhar com a pessoa com deficiência e suas famílias, mas a gente sabe que o poder público muitas vezes não. Mas já é uma dificuldade muito grande quando a gente vai acessar o serviço público de saúde, quem dirá para estender aos familiares e atendentes pessoais, né? Porque a gente sabe que a sobrecarga também gera prejuízo psicológico, muitas vezes a família, né, tem uma série de problemas decorrentes das obrigações que são assumidas e hoje a lei, né, também estende que o tratamento psicológico também será destinado aos atendentes pessoais e aos responsáveis. Essa lei também traz, vai passar ali daqui a pouco, como é que a gente faz para valer isso? Tem uma série de novidades, tá bom, está estabelecendo direitos, mas quando não cumpre? Quando não cumpre, essa lei traz muito clara que a gente tem que provocar o Ministério Público e a Defensoria Pública, né? E é interessante porque nós tivemos notícia de que já o próprio Ministério Público dos Estados já estão se reunindo, discutindo a legislação e assumindo, entendendo como desafio, de fato, fazer valer essa lei, né? Não deixar só com uma letra morta no papel. Isso é muito importante e é importante que nós, enquanto pessoas que trabalhamos nessa perspectiva, estimulemos a família a fazer essa provocação sim, porque senão não caminha, porque senão as coisas não acontecem. Então vamos provocar, toda vez que tiver violação, atrás dos órgãos competentes, Ministério Público, Defensoria Pública, porque aí vamos fazer com que a lei vai pegar de uma forma coercitiva, obrigatória, né? Tem um exemplo, e mais que isso, também tem uma frase ali que é bem interessante, mas mais do que a garantia de uma legislação, o que a gente precisa é mudar a cultura, né? Uma série de leis, muitas vezes não vai ser só ela que vai garantir. E eu fui na aula, o professor falou o exemplo da lei que proíbe fumar em espaços fechados, né? Que no começo foi uma polêmica tão grande, ninguém aceitava, foi um burburinho, mas a coletividade, a sociedade entendeu aquilo como importante e a lei pegou. Então, assim, o que a gente tem que fazer para a lei pegar? É mudar a cultura, a sociedade que precisa entender que a lei é importante e fazer a diferença. E no nosso caso, somos nós que temos que provocar essa mudança, né? Nós estamos aí há mais de 60 anos trabalhando nessa perspectiva e temos sim que orientar as famílias, que provocar os órgãos competentes para que essa lei, não só essa, como todas as outras que defendem direitos de pessoa com deficiência, porque fala assim, às vezes a pessoa com deficiência tem algumas garantias que superam a nossa. E aí eu entro até na história do especial. Eu vi uma palestra onde ela falava o seguinte, qual é a nomenclatura certa? Pessoa com deficiência, não é pessoa com necessidade especial. Não é porque ela tem deficiência que ela é mais especial do que eu ou você. Não, ela tem deficiência, ela não é portadora, porque ela não carrega aquilo, ela não pode deixar na hora que ela quer. Né? É inerente à condição dela de ser humano, é com deficiência. Então, assim, eu lembrei disso para falar de especial. A lei às vezes estabelece alguns direitos, né, e algumas prerrogativas para colocá-la numa condição de igualdade. Não porque ela é especial, mais do que o outro, né? Porque o princípio da lei é permitir que ela exerça direitos em condição de igualdade com todos nós. Aí tem uma proibição também que as operadoras de planos de saúde não podem, são obrigadas a garantir a pessoa com deficiência, no mínimo todos os serviços são ofertados para a pessoa dita normal, né, aos demais clientes. Quando esgotar os meios, isso aqui é interessante, toda vez que esgotar, e a gente tem isso daí constante, né, no município não tem, precisa fazer um exame, precisa de um tratamento que tem fora, o artigo 21 fala, todas as vezes que esgotar os meios de atenção da saúde da pessoa com deficiência no local da sua residência, será prestado atendimento fora do domicílio para fim de diagnóstico e tratamento, garantido o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e seu acompanhante. Isso não existia. A gente lutava com a perspectiva do transporte, do exame, mas não tinha. A pessoa tinha que se virar lá com a história da acomodação. Então, assim, a lei já traz de maneira expressa que é garantido
tanto o transporte como a hospedagem da pessoa e do seu acompanhante. A gente tem que ficar atento a isso para poder orientá-los, né? São vedadas todas as formas de discriminação, inclusive por meio de cobrança de valor diferenciado, de seguro por plano de saúde. Por exemplo, chegou notícia aí já do judiciário que tinha planos que cobravam quando a pessoa, né, identificava a situação de deficiência, não, é maior, a mensalidade, o pagamento é maior, essa lei já impede, né, não pode. Os casos de suspeita, isso aqui é no hospital também, que a gente tinha notícia, mas nem sempre era provocado os órgãos competentes. Em caso de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência, deve haver notificação compulsória pelo Serviço de Saúde para a autoridade policial e o Ministério Público e o Conselho, né? Então, todas as vezes que o próprio órgão de saúde chegar a pessoa violentada, ou pessoa com deficiência, é obrigatório, ele tem que pensar e ver como é que vai fazer, já tem que notificar rapidamente a polícia, o Ministério Público e os órgãos competentes. Então, aqui vem, violência também é qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que cause morte, dano, sofrimento físico ou psicológico. Muitas vezes na PAI a gente tem notícia de que as famílias, né, em algum momento cause dano, sofrimento físico ou mesmo psicológico à pessoa com deficiência. O que a gente tem que fazer? Encaminha para a autoridade competente. A polícia tem que investigar isso. Não é qualquer suspeita infundada, mas assim, se a situação está reiterando, nós não podemos negligenciar. Aqui, o 28 traz uma série de direitos relacionados à saúde, mas assim, o que teve a maior polêmica foi em relação ao parágrafo 1º, né, que diz que as instituições privadas não podem cobrar valor diferenciado adicional por se tratar de pessoa com deficiência. Aí a CONFENEM, que é a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, já ingressou uma ação direta de inconstitucionalidade, porque os estabelecimentos não podem ter um ônus e defendendo que as escolas podiam sim cobrar um valor a mais, né? Aí às vezes o pessoal não tem nada a ver com a gente, rapaz. Tem, porque a gente às vezes tem vários eventos, a gente trabalha na perspectiva da defesa e garantia de direitos, e tem famílias, né, que a gente atende ali e que participa conosco, embora não tenha condição de pagar uma escola, precisa também estar esclarecido em relação a isso. Né? Que não pode haver dado pagamento superior àquele que é dito normal. Então, nessa ação direta de constitucionalidade, o próprio STF já se pronunciou falando que esse dispositivo é constitucional sim, e mantendo essa proibição de pagamento de valor a mais. Isso aqui não sei se colocaram, mas aí tem uma situação também em relação às provas de vestibular. Né? Traz alguns dispositivos ali, estabelecendo que quando a pessoa com deficiência for prestar vestibular, tem que ter disponibilização de recursos de acessibilidade à tecnologia, dilação do tempo, conforme a demanda apresentada pelo candidato, adoção de critério de avaliação de prova escrita, discursiva ou redação que considere a singularidade linguística, tradução completa do edital. Eu tinha um professor que estava falando o seguinte, que ele tinha um aluno com deficiência visual, né? E algumas universidades, não é regra, mas assim, eles já consideravam a possibilidade de fazer prova oral, né? Por quê? Era mais fácil. Então, isso era acesso, né? Acessibilidade. Isso de várias maneiras. Hoje a gente tem notícia de pessoa com deficiência intelectual que ingressa na faculdade e a gente tem sim que acompanhar para saber que tem que respeitar a singularidade daquela pessoa. Ele ficou trocado. Então é esse artigo aqui nos processos seletivos, atendimento preferencial, formulário de inscrição com campos específicos, disponibilização de prova em formato acessível. E tem esse também que fala da moradia digna, que tem algumas situações, a todos nós, claro, todos nós temos direito de moradia digna, né, que é um direito fundamental também. E aqui traz que nos programas habitacionais deverá haver a reserva de pelo menos 3% das unidades habitacionais para pessoa com deficiência. Então tem essa prioridade, né? Tem a prioridade na questão também de financiamento, e ali fala que para exercer essa prioridade,
é só aquele que não tem ainda o imóvel. Então, assim, você vai orientar as famílias que ela vai exercer a prioridade, claro, dentro da possibilidade de pagamento dela, porque existe uma confusão. Outro dia o pessoal perguntou, mas a pessoa com deficiência tem que pagar área azul? Tem. Vai ter a vaga reservada, mas ela tem. A gente está pensando na perspectiva da igualdade, né? Não é porque a pessoa com deficiência que ela não vai pagar, claro. Aí tem uma série de outras situações que não é atrelada à deficiência, à hipossuficiência, né? Mas da mesma maneira que na questão de unidade habitacional financiamento, também vai considerar a possibilidade financeira. Terá reserva de unidades, tudo mais, mas vai considerar a possibilidade financeira. Aqui tem um ponto interessante quando a gente fala no acesso ao trabalho, né? A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação. Tudo bem? Assim também é conosco, né? Mas em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades. Então, assim, a gente tem que acompanhar, enquanto organizações que somos, a inclusão daquela pessoa no mundo do trabalho. Isso também é uma tarefa nossa. Identificar se os ambientes de fato são acessíveis, porque o que tem sido observado? Muitas empresas estão na perspectiva de cumprir a lei de cotas. Então, joga lá e está roubando, não vai ter multa. Mas o espírito da lei não é esse, né? É defender a autonomia, a dignidade daquela pessoa. E nós é que temos que acompanhar para ver se de fato isso está sendo atendido. O ambiente está sendo acessível, está sendo inclusivo, está permitindo que aquela pessoa participe, aprenda. Então, é o objetivo. Aí tem também a lei garante a questão da assistência social. Tem um artigo que fala também do próprio benefício de prestação continuada, que manteve, não mudou, e aí quando ele fala do benefício de prestação continuada, se reporta a lei orgânica da assistência social. E só para fazer um comentário, a gente tem falado isso em alguns momentos, embora a lei orgânica não tenha sido alterada, então um dos requisitos para que a pessoa com deficiência receba o benefício de prestação continuada é comprovar a renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa. E é um critério negativo, inclusive, se não tiver nessa faixa. Tem vários entendimentos judiciais considerando que quando a família consegue comprovar que a renda por pessoa é até meio salário mínimo, ainda assim está jus ao benefício de prestação continuada. Então fica só essa informação e só consegue, com essa situação aí de comprovação de até meio salário, através do ingresso de uma ação, né, depois da negativa da Previdência, e por meio aí precisa se valer do advogado. Tem o artigo 45 que fala também que os hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observando o princípio do desenho universal, além de adotar meios de acessibilidade conforme a legislação. Isso é interessante porque essa lei em vários momentos fala do desenho universal. E o desenho universal, quando ela coloca a dificuldade de acesso, ela coloca que a dificuldade de acesso também não é só para a pessoa com deficiência. Às vezes o obeso, né, o idoso. Então o desenho universal, ele torna acessível os espaços para todos. Então torna melhor para a gente, muitos, né, que não tem uma deficiência tão flagrante, e para todos. Então tudo que tem que ser feito, todas as construções devem observar esse desenho. E ali fala que os estabelecimentos de hotel devem disponibilizar pelo menos 10% de seus dormitórios acessíveis, garantindo no mínimo uma unidade acessível. Então já estabelece que os hotéis precisam ter algumas unidades acessíveis à pessoa com deficiência. Da mesma maneira, fala também das frotas de táxi, quando determina que as empresas de táxi devem reservar 10% de seus veículos acessíveis à pessoa com deficiência. É proibida a cobrança diferenciada no táxi, até então eu não ouvi também nenhuma cobrança diferenciada, mas a lei já trouxe, né? E fala também das locadoras de veículos, que são obrigadas a oferecer um veículo adaptado para o uso de pessoa com deficiência a cada conjunto de 20 veículos da frota. Falando de veículo, eu já vou aproveitar para socializar uma informação aqui com vocês. Nós apresentamos alguns pedidos, né, alguns ofícios com o mesmo pedido para o governo do Estado. O pedido principal é a isenção do IPVA para a pessoa com deficiência intelectual. Hoje no Estado de São Paulo, a lei, ela concede a isenção só para a pessoa com deficiência condutora. E no nosso caso, né, a pessoa com deficiência intelectual, muitas vezes ela não consegue ser condutora e fica prejudicada e ela precisa do veículo. E às vezes quando a deficiência múltipla severa, a família precisa muito mais.
passa pela triagem da defensoria. Aí tem que pagar um advogado para entrar com a ação e reconhecer a isenção e ficar elas por elas, né? Quando o advogado é acessível. Então não tem que compensar ingressar para reconhecer a isenção. Então a gente pediu para o governador, encaminhamos esse pedido para vários deputados, a deputada Célia Leão também reiterou o pedido, encaminhou para nós a cópia do ofício, justamente porque isso também é acessibilidade, né? Porque às vezes a família tem um veículo e se torna demasiadamente oneroso fazer o pagamento de IPVA por conta de todos os outros custos que ele tem. O veículo, dependendo da deficiência, é imprescindível ali para a vida daquela família, da pessoa. E aí o 53 fala de acessibilidade, traz o conceito, acessibilidade é o direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Era esse conceito que eu falava, que a lei também considera as pessoas com mobilidade reduzida, os idosos, né, os obesos, e várias outras pessoas que não têm essa mobilidade aí tão fácil. E aí vem um artigo que é interessante e polêmico, até que é o artigo 76, que fala do direito ao voto, né? O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos os direitos políticos e oportunidade de exercê-los em igualdade de condição com as demais pessoas. Garantia do livre exercício ao voto e, sempre que necessária ao seu pedido, permissão para que a pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua escolha. Isso não existia. A possibilidade da pessoa votar, né? Embora em alguns municípios pequenos eu escutei que todo mundo conhece todo mundo, deixa eu entrar aqui, ele vai votar. Mas não é a regra, a lei não permitia isso. E aí a gente tem um artigo até da própria Constituição Federal, que é o artigo 14, que fala o seguinte, né? E aí tem uma discussão no mundo jurídico hoje. O voto é direto, secreto, universal e periódico. Isso quem diz é a Constituição Federal. Aí vem a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência e fala, não, sempre que necessário a pessoa pedir, vamos autorizar a companhia de alguém. Aí vários juristas falam, mas está ferindo a Constituição, né? Isso aí está desrespeitando o artigo 14 da Constituição Federal. Só que aí a gente fala, né, uma corrente entende pelo equilíbrio dos princípios, né? O princípio da universalidade, que é o direito para todos de exercer o direito de voto, né, o exercício do voto, ele é superior ao princípio que fala que o voto é secreto. Então, assim, quando é um conflito, na verdade, de princípios, e esse conflito deve ser interpretado garantindo a universalidade e o direito da pessoa ao exercício do voto. Vários juízes, eu estive acompanhando uma discussão de alguns desembargadores do TRE, e eles falavam que eles vão se deparar agora com algumas ações para exercer esse direito, porque isso não existia, essa possibilidade da pessoa com deficiência votar de maneira, né, acompanhada. E agora o judiciário vai ser provocado e o juiz vai ter que ter a sensibilidade de analisar e compreender a condição daquela pessoa. Por quê? Para não permitir a volta de cabresto. De muita gente chegar lá e falar, não, aqui eu vou com ela. Chegar lá eu posso. Então, assim, o que ele fala? O próprio judiciário vai ter que ter essa sensibilidade para fazer essa análise e identificar se a pessoa de fato precisa dessa companhia ou não. A questão da igualdade de oportunidades, recurso de tecnologia assistiva e o artigo que fala: a Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nessa lei. Então, vamos todos estimular, e vocês vão receber também está no site do Planalto, a legislação, que os profissionais das APAES conheçam o texto. Né? Por quê? Eles lidam cotidianamente com as famílias e com as dificuldades e com as violações. Então, quem é que a gente tem que procurar? O Ministério Público e a Defensoria Pública, a própria lei, né, nos indica isso. Nós estamos terminando. Essa lei, como a gente falou, que é um diploma legal, que tem efeitos em várias esferas do direito, traz também algumas práticas que são consideradas práticas criminosas. Né? Dentre elas, praticar, induzir ou incitar a discriminação da pessoa em razão da sua deficiência. Então, toda vez que a gente tiver discriminação
discriminação, a gente provoca o órgão competente, né, a polícia, que é o órgão que vai investigar, o Ministério Público também, e ali o órgão vai promover a ação e a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. É uma pena grave, reclusão é regime fechado, né? Então a gente não pode admitir, toda vez que a gente tiver notícia de discriminação, vamos fazer o boletim de ocorrência e provocar a polícia. Outro crime, que o artigo 91 traz, infelizmente a gente tem notícia disso, né? Não aqui no Japão, não aqui no Brasil, nas APAES, não, mas no Japão, reter ou utilizar cartão magnético da pessoa com deficiência destinado ao recebimento de benefício, pensão ou remuneração, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro. Gente, não é incomum, a gente tem notícias recorrentes de que muitas vezes pessoas que deveriam resguardar, preservar, direcionar e defender, violam, não destinam o recurso em benefício daquela pessoa, né? Nós já tivemos notícia de famílias onde a assistente social faz a visita, chega lá, a pessoa com deficiência está com condição de subnutrição, né? Está jogada, está com ferimento. Então, o que acontece? Muitas vezes é isso. E um valor, né? Claro, acontece várias violações aí. Dentre elas, a própria utilização devida do recurso daquela pessoa que deveria ser destinado ao seu tratamento e tudo mais. E eu termino, e aí eu falo assim, o propósito não era a gente discutir os mais de 100 artigos que essa lei tem, né? Era a gente poder conhecer de uma maneira superficial e rápida alguns pontos que nós consideramos que são relevantes e importantes e provocar em vocês o interesse de conhecer essa lei e não só de conhecer, porque se a gente conhecer e não fazer valer o conhecimento, ele é inválido, né? Ele é nulo. Então, da gente provocar os órgãos competentes para que essa lei seja válida. Eu gosto muito da frase do Dr. Pablo Stolze, quando ele diz que o grande desafio é a mudança de mentalidade. Na perspectiva do respeito, a dimensão existencial do outro. Mais do que leis, nós precisamos mudar mentes e corações. Então, assim, que pese todo esse estudo, todas as proteções, todos os instrumentos legais que trabalham com o olhar, né, da gente poder promover a qualidade de vida, exercício da dignidade da pessoa humana, eu penso que nós, como formadores de opinião, precisamos provocar a mudança de mente, de atitude, né, de postura e de coração, porque isso é um ato de humanidade. Né? Nós estamos aqui para contribuir, nós precisamos do outro, os outros precisam realmente de nós, sozinhos a gente não faz nada, então que a gente possa ser instrumento na provocação dessa grande mudança que essa lei traz e, sobretudo, na mudança de comportamento para que a gente venha a vencer as barreiras atitudinais, né? Porque muitas vezes o que impede o exercício de direitos são as atitudes. Então eu quero agradecer, termino aqui, bom descanso a todos, voltaremos amanhã às 9h.